Hoje eu vim aqui compartilhar com você um pouquinho sobre o efeito placebo nas nossas mentes. Caso você nunca tenha ouvido falar sobre essa palavra, placebo, ela é utilizada para aqueles medicamentos que são usados como pesquisas sobre efeitos e reações em um paciente. Então, o placebo ele é um falso medicamento. Ele é um medicamento aonde ele não tem nenhum princípio ativo, nenhum composto químico. Geralmente ele é feito de farinha ou apenas líquido, no caso das injeções, e ele é utilizado por laboratórios de pesquisas científicas e que são usados aí para comprovar que o processo de cura, ele depende do processo mental. Existem vários estudos, várias pesquisas, é muito interessante. E existe um professor, um doutor e professor especialista em neurociência, que é o Dr. Joe Dispenza, que eu acredito que seja a pessoa que mais fala sobre o efeito placebo. Inclusive, ele tem um livro que chama Você é o Placebo, que eu indico quem tiver interesse em se aprofundar mais, leiam o livro. E ele também tem no Instituto Gaia uma série chamada Reward, que ele também tem algumas aulas, alguns vídeos exclusivos falando sobre o efeito placebo. Infelizmente, ele não tem no Instituto Gaia nada em português, os vídeos são em inglês, sem legenda, infelizmente, mas é um estudo que vale muito a pena para quem fala a língua inglesa, vale a pena aprender um pouquinho. Bom, como que é feito então esses estudos científicos com os placebos? Toda farmacêutica, toda indústria da saúde, ela tem que produzir para cada medicamento novo um placebo, ou seja, uma amostra daquele produto sem o princípio ativo para que seja testado no paciente. E esses estudos, eles demonstram que todos os pacientes que são submetidos a esses tratamentos, lembrando aqui que o paciente ele toma o medicamento sem saber que o medicamento é falso, sem saber que naquele medicamento não existe nenhum princípio ativo. Ele toma o medicamento acreditando que aquele medicamento ele é verdadeiro, ok? O que essas empresas pesquisadoras, eles descobriram, ou eles têm de comprovação hoje, é que os pacientes, eles conseguem uma média de 10 até 100% de cura naquele tratamento. Ou seja, no mínimo 10% de melhora no quadro clínico de alguns pacientes são encontrados tomando o medicamento placebo. E o que isso significa? O Dr. Joe Dispenza, ele diz que existe 3 fatores que são fundamentais neste processo do placebo. O primeiro fator que eles identificam nessas pesquisas é a condição, que é a qualidade do pensamento que aquele paciente ele tem com relação ao resultado daquele tratamento. Então, é a forma como o paciente pensa e sente e acredita que aquele tratamento ele vai trazer um resultado positivo. E aí a gente já começa a trazer para a nossa realidade os efeitos placebos que também acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando a gente tem, por exemplo, um desejo, um sonho para realizar, nós também passamos por esses fatores. Então, no fator condição, quais são os meus pensamentos a respeito daquilo que eu estou desejando, daquela minha meta, daquele meu sonho, ou da minha própria cura de alguma doença ou de alguma questão que eu tenho. Qual é a qualidade dos meus pensamentos? Então, olha para a sua vida e verifica, bom, qual é a questão hoje que mais te incomoda, que você está sentindo maior dificuldade em resolver, em solucionar. E aí você começa a pensar qual é as condições de pensamentos que você tem a respeito do resultado.
Será que você está se auto-sabotando através dos seus próprios pensamentos? Então já fica com essa análise e a gente vai passar para o segundo fator. O segundo fator identificado nesses estudos científicos com o placebo é a expectativa. E essa expectativa é com relação ao futuro, ao resultado olhando para o futuro. Então, nesses estudos científicos com os placebos, existem aquele paciente que ele tem uma expectativa positiva. Ele acredita tanto que aquele remédio que ele está tomando é a solução para a cura dele, que ele já começa a agradecer, ele já se vê curado. Então, esse fator expectativa gera um movimento no seu cérebro, porque ele injeta gratidão, ele injeta um resultado já curado, uma imagem já curada, aonde ele gera um sentimento, aonde ele gera sensações ali já visualizando um futuro positivo. E isso faz com que essa informação trabalhe com o cérebro, fazendo as conexões neurais, produzindo conexões, reações químicas que o cérebro envia para o corpo, restaurando o seu processo celular. Então, esse processo químico que acontece no cérebro a partir do estado de gratidão, a partir do estado de felicidade e fé pela cura, faz com que o cérebro comece a produzir o medicamento natural para aquele corpo. E aí o Dr. Joe Dispenza, ele fala que nós somos a própria farmácia. Os medicamentos já existem, já são produzidos pela nossa própria mente. E é isso que os estudos com o placebo comprovam. Porque todo paciente que teve, que seja lá 10% de cura, ele teve 10% de cura sem tomar o remédio, porque não existia um remédio. Mas ele criou um mecanismo na mente que produziu a cura. Então, a cura que começou acontecendo na mente através da mudança de pensamento, começou a se transformar em uma reação química que veio para o manifesto, se manifestou no corpo trazendo aquela cura. E aqueles que tiveram 100% de cura total, significa que eles tiveram uma fé tão grande e eles injetaram tanto sentimento de gratidão que elevou tanto a vibração e a frequência dessas pessoas que no decorrer do processo do tratamento com o placebo, eles atingiram a cura. E essas curas são relatadas desde câncer até doença de Parkinson. Não estamos aqui falando de uma gripe. Então percebe o poder da mente de uma pessoa quando ela toma essa decisão de agir de forma proativa para a sua cura. E aqui nós estamos falando do placebo, mas é sempre para você trazer para a sua realidade. E aí a gente volta lá naquela análise. Você tem uma questão na sua vida, uma situação na sua vida que não está bem resolvida. Qual é o seu nível de expectativa olhando para o futuro? Será que você tem fé que você vai resolver essa questão e você já vê essa questão resolvida no futuro? Ou será que quando você olha para essa questão e projeta a sua vida para o futuro, você continua enxergando essa situação mal resolvida? Porque é esse mecanismo da sua mente que vai determinar o seu resultado. E aí, eu me lembrei agora de uma frase que está em algum lugar da Bíblia, não me lembro a que lugar está, que diz: em tudo dai graças. E diz também a respeito da oração: tudo que pedirdes, crendo que já recebeu, assim lhe será dado. Essa frase, ela está dizendo o quê? Ela está trazendo o efeito placebo para a nossa vida. Se você tem uma questão na sua vida,
Hoje, você precisa acreditar hoje que ela já está resolvida. Porque é aqui no seu mental que você vai alterar. E você só vai alterar se você alterar a forma como você enxerga essa questão, a forma como você pensa a respeito dessa questão, a forma como você sente a respeito desta questão. Então já analisa na sua vida. Quais são as expectativas que você tem na sua vida a respeito daquelas questões que estão desafiadoras para você neste momento? E o terceiro fator que é analisado nesses estudos científicos com o placebo é a associação significativa, que é como o paciente que está sendo testado, ele recebe aquele medicamento. E eles dizem que com relação ao medicamento, as pessoas acreditam que quanto mais caro o medicamento for, mais poderoso ele é para curar. As pessoas, elas também associam o medicamento com a cor. Então, existem pacientes que reagem de forma mais positiva ou negativa de acordo com a cor do medicamento. E eles também reagem de acordo com a opinião do médico ou da pessoa que está indicando o medicamento para eles, tem a respeito daquele medicamento. Então, se o médico ele é otimista com relação ao produto, o paciente também acaba sendo impactado por aquela motivação do produto. É como se ele necessitasse de uma validação do médico para ele acreditar que aquele remédio, aquele produto vai ter um efeito positivo na vida dele. Então, olha só que interessante. Na nossa vida também, muitas vezes, a gente necessita fazer essas associações para acreditar que um resultado vai ser positivo. Muitas vezes, a gente fica esperando validação dos outros para tomar uma decisão na nossa vida. E muitas vezes, a gente toma a decisão nas nossas vidas baseando-se na opinião dos outros. Não é verdade? Fala aí. Eu, pelo menos, eu já fiz isso várias vezes. Então, no nosso dia a dia, nós temos os mesmos comportamentos que aquelas pessoas que estão sendo submetidas ao placebo como estudo científico para curar uma doença na nossa vida, no dia a dia. Muitas vezes a gente também usa os mesmos fatores como fatores primordiais nos resultados que vão impactar a nossa vida de forma primordial. Será que você já tinha parado para pensar nisso? E aí eu faço uma pergunta para você. O que você está esperando validação dos outros para criar na sua vida? O que você está dependendo da opinião dos outros? Quais são as decisões que você tem tomado apenas porque você está acreditando na opinião das outras pessoas? Então, aqui neste fator, os cientistas, eles comprovaram que quando a pessoa faz essas associações, elas injetam uma dose maior de fé. Elas começam a vivenciar a transformação. Essas pessoas, elas começam a produzir as suas próprias curas através desse movimento mental que elas estão fazendo, baseado nesses 3 fatores. E no dia a dia de uma pessoa comum, isso também acontece. Quantas vezes uma pessoa, ela tem um projeto ali na vida dela, um desejo na vida dela, mas ela tem as dúvidas, ela tem as limitações da mente, talvez ela se sinta incapaz, talvez ela não se sinta tão merecedora. Aí chega uma pessoa que talvez ela admire ou que ela respeite por ser uma pessoa mais velha ou que tenha mais conhecimento, e essa pessoa vem ali com 5 minutos de conversa, com palavras de motivação, de entusiasmo. Essa pessoa faz com que aquela pessoa que até então não estava motivada altere dentro do seu mental a ideia do resultado. E aí ela começa a se animar, ela começa a se motivar, ela começa a enxergar um futuro diferente
para aquilo que ela deseja, para aquele projeto, aquele sonho. E aí ela ganha um ânimo mental que vem para o físico também, em forma de energia, e ela começa a ver, vivenciar, visualizar um resultado diferente para aquilo. Então ela também passou pelo efeito placebo, fazendo uma associação. E quantas vezes você também já não passou por isso? De estar diante de uma situação desanimada, desanimado, e aí chega uma pessoa e te dá uma injeção de ânimo, e aí você começa a enxergar, visualizar um futuro diferente para aquela situação. Não é verdade? Isso já passou algumas vezes na minha vida e hoje eu compreendo totalmente o porquê e como a nossa mente ela tem o poder de alterar qualquer resultado. E tem uma coisa bem interessante também identificado nesses estudos com o placebo. Muitas das pessoas que atingem resultados positivos, que encerram o tratamento com o placebo, voltam para suas casas, para sua realidade, para sua vida normal. Um tempo depois, elas adquirem novamente o mesmo problema ou a mesma doença. E eles identificaram também um quarto fator, que é a influência do entorno. A influência da família, a influência do esposo, da esposa, dos filhos, do ambiente de trabalho. Essas pessoas que estão acostumadas a viverem em um certo padrão mental, elas influenciam também que aquela pessoa que passou pela cura retorne ao processo anterior da doença. Isso porque elas também pararam de receber aquele impulso de condição, de expectativa e de associação que elas estavam fazendo durante o tratamento e elas voltam a repetirem o padrão anterior, o padrão da doença. Elas param de olhar para o futuro de forma positiva, elas começam a enxergar a realidade do entorno que não é tão agradável e elas começam a vibrar, pensar, agir, falar de acordo com aquele padrão que não é tão positivo. E aí, com o tempo, elas acabam adquirindo a mesma doença ou, se não, uma doença parecida. E isso acontece na maioria das vezes porque a pessoa ela não conseguiu compreender, internalizar que o que curou ela foi o seu mental, foi o seu trabalho com a mente. Elas não têm fé suficiente para acreditar que não é necessário um agente externo para mudar a vida delas, mas sim o necessário e o primordial é o agente interno. Então, o externo existe como um fator de contribuição, mas o que vai definir realmente se o resultado vai ser positivo ou negativo é o fator interno, é aquilo que está na mente. Então, na nossa vida, também isso acontece. Quantas vezes a nossa família, o nosso entorno, o nosso ambiente de trabalho, ele não impacta a nossa vida com relação aos resultados? A gente vai por um tempo em um processo de mudança, de transformação, só que chega um certo momento aonde aquele padrão que é representado ali pelo entorno, ele é tão forte que a pessoa desiste de continuar caminhando no seu processo de transformação, de mudança, e ela se entrega ao padrão antigo. Ela se permite ser influenciada pelos agentes externos, porque o familiar, ele é um agente externo, ou qualquer outra situação que seja externa. O determinante é o que está na mente. O determinante é o pensamento, é o sentimento, é as palavras, é a ação. É o como eu estou agindo neste momento com relação à mudança que eu quero fazer, independente do agente externo. E aí eu pergunto para você, quais são os agentes externos
que hoje estão influenciando de forma negativa o seu processo, a sua vida, as suas escolhas, os seus resultados. Quais são esses agentes externos que você está permitindo que te influencie e que te bloqueie no fluxo de mudança que você deseja? E será que você tem essa consciência de que é o seu mental o mais primordial em todo o processo de mudança? Mais além de qualquer situação externa, é a situação interna que vai fazer a diferença na sua vida? E agora vem a parte mais interessante desse estudo científico com relação ao efeito placebo. Os cientistas, eles concluíram que o que faz com que um resultado se torne permanente na vida de uma pessoa é a decisão. Estamos falando aqui do efeito placebo no caso de uma doença ou no caso de uma conquista, de uma alteração de comportamento, de uma alteração de hábito. O que faz essa mudança se tornar permanente na vida de uma pessoa é a decisão que ela toma. Porque às vezes a gente quer alguma coisa, a gente quer várias coisas, mas não tomamos a decisão. E essa falta de decisão impacta no resultado. E por que a decisão? Porque a decisão, ela tem que ser mais forte e ela é mais forte do que o programa que está instalado na mente. Então, se existe um programa de doença instalado na mente, que está manifestado de alguma forma no corpo, a decisão da cura e a certeza da cura, ela deve ser maior do que aquele programa. E isso a gente traz para o nosso dia a dia também. Aquilo que você deseja alterar na sua vida, a decisão de ter aquilo alterado deve ser muito maior do que aquele programa velho que você deseja alterar. Querer é uma coisa e decidir é outra. Mais do que querer, mais do que desejar, é preciso tomar a decisão. E uma vez que a decisão foi tomada, os recursos mentais, neurológicos, neuroquímicos, eles serão produzidos. Porque uma vez que você toma a decisão em alguma coisa, você concorda que os seus pensamentos mudam? Os seus sentimentos mudam? O seu foco muda? A sua forma de agir muda? Pois é isso que vai fazer a mudança acontecer. É isso que vai fazer a transformação acontecer. É isso que vai fazer a cura acontecer. Quando uma decisão ela é tomada de forma sincera e genuína, um processo alquímico começa a acontecer entre mente, cérebro e corpo. Então, as informações da mente passam por um processo alquímico no cérebro. O cérebro ele começa a produzir efeitos alquímicos que descem para a nossa corrente sanguínea, que vai para as nossas células. E é aí que a cura do corpo físico começa a acontecer. Então, mente, cérebro e corpo começam a trabalhar em equipe. E esse movimento, ele acontece para tudo. Trazendo para a nossa realidade, ele acontece quando você decide alterar uma crença que você tem, um medo que você tem. Ele acontece quando você decide que você vai fazer uma mudança na sua vida, seja qual área for. Que você decide que você vai mudar de emprego, que você decide que você vai mudar de relacionamento, que você toma uma decisão. Essa decisão, sendo genuína e forte, ela começa um movimento alquímico dentro da sua mente. E esse movimento alquímico, ele começa a transformar a sua realidade. E tudo isso acontece dentro do nosso campo quântico, dentro do nosso emaranhado quântico. Nós somos um processo alquímico.
Nós estamos criando alquimia o tempo todo. A questão é que por falta de conhecimento e por inconsciência nós estamos criando mais para o negativo do que para o positivo. Mas os processos que estão ocorrendo tanto para um quanto para o outro é o mesmo. É a qualidade daquilo que está sendo injetado é que altera o resultado. A qualidade do pensamento, a qualidade do sentimento, a qualidade das palavras, a qualidade da visualização, a qualidade da vibração, a qualidade da frequência. Trocando em uma única palavra, a qualidade da energia. Com essa mensagem desse vídeo, eu quero dizer para você que você é o próprio placebo. Você é a mudança. Tudo o que você precisa para mudar está em tomar a decisão de alterar na sua mente aquilo que é necessário para a sua mudança. Não importa o tamanho da mudança que você deseja fazer. É a partir do mental que você começa a construir essa mudança. A partir desse vídeo, faça uma análise na sua vida. Comece a olhar para as situações da sua vida, para as áreas da sua vida e começa a perceber, analisar e investigar qual é a qualidade dos seus pensamentos, quais as condições que você injeta a partir dos pensamentos, qual é a expectativa que você tem a respeito do futuro, é uma expectativa positiva ou negativa? E quem está te influenciando? Está te influenciando de forma positiva, proativa ou negativa, destrutiva? Eu fico por aqui com esse vídeo. Um grande beijo.